A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 6, conhecendo a Bíblia, livro por livro. Mas o que significa a palavra Bíblia? Significa biblioteca, ou seja, a Bíblia é um conjunto de livros, ela reúne um conjunto de livros. Então, se pensarmos na nossa Bíblia, é o quê? Um conjunto de livros que foi inspirado por Deus, que Ele deixou o quê? Para nos orientar. Então, é os livros inspirados pelo Senhor. E a nossa Bíblia, né? Quantos livros tem? Quantos livros tem a Bíblia? Eu trouxe aqui, olha, a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Como nós falamos, Bíblia é um conjunto de livros, então existem outras Bíblias por aí, além da nossa. Mas lembrando que a nossa contém os livros que foram realmente inspirados pelo Senhor. Então, qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Houve uma reunião, houve um concílio, onde foi analisado todos os livros. E eles iam vendo coerência, se eram inspirados pelo Senhor, se havia erros e tudo mais. E chegou-se à conclusão que esses livros que são da Bíblia protestante, que são realmente os livros inspirados por Deus. A Bíblia católica, ela possui alguns outros livros que contêm assim, algumas divergências, contém algumas falhas, então, que eles entenderam também que não é inspirados por Deus. Apesar que alguns deles servem até como base histórica. Porque, por exemplo, tem um livro lá, Macabeus, e Macabeus foi um povo. E ele dá para utilizar o quê? Como uma parte histórica. Porém, também tem uma parte da Bíblia católica, um dos textos lá, e vou falar de uma forma muito assim simples, tá? Não é exatamente como está escrito. Mas fala assim, no final do livro, olha, se vocês gostaram ou não, mas foi o que eu consegui escrever. O nosso Deus jamais falaria um negócio desse. Porque o nosso Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele jamais ia falar isso. E a Bíblia não é para nos agradar, se nós gostamos ou não. É aquilo que é necessário. Então, entendeu-se que, por exemplo, este livro ele não era inspirado pelo Senhor. Então, vamos ver aqui a quantidade de livros da Bíblia protestante e da Bíblia católica. Então, Bíblia protestante. No Antigo Testamento tem o quê? 39 livros. A Bíblia católica ele tem 46 livros. A protestante no Novo tem 27, totalizando 66. A católica no Novo também tem 27, totalizando aí 73. Se nós pegarmos os nossos livros, né, da Bíblia protestante e comparar com a católica, a gente vai ver que é igual. A única diferença é que a Bíblia católica ela tem livros a mais, ok? Que também são conhecidos como livros apócrifos. Vamos lá. Aqui um resumão. Né? Antigo Testamento 39, Novo Testamento 27, totalizando aí 66 livros. Então, quando alguém perguntar quantos livros tem sua Bíblia, tem 66 livros, ok? A Bíblia teve o quê? Uma organização. Se nós entendermos que a Bíblia é uma biblioteca, imagina você entrando numa biblioteca mesmo. Né? Então, você vai lá na sua cidade, no seu bairro, tem uma biblioteca. Quando você chega lá, a biblioteca está organizada, ela não está um monte de livros sem ordem, não. Ela tem o quê? Uma ordem. Às vezes por assunto, né? Geografia, biologia, português, matemática. Dentro dessa separação pode estar em ordem alfabética, pode estar por ordem de autor. Aí tem aí a sua forma de organizar. E para facilitar isso, também foi feito com a nossa Bíblia. Houve o quê? Uma organização. Essa organização não foi feita porque por ordem cronológica. Não significa que Gênesis foi o primeiro livro a ser escrito. Sabemos, por exemplo, que Jó foi um dos primeiros, foi um dos mais antigos. Porém, ele não está lá no início dos primeiros livros, ok? Então, qual foi a ordem, né, dos livros da Bíblia? A primeira grande organização é o Antigo e Novo Testamento. O que difere o Antigo e o Novo Testamento? A gente precisa ter isso muito claro. O Antigo Testamento, ainda Jesus não tinha nascido, Jesus não tinha vindo à Terra. Não significa que ele não existia, porque ele é eterno, ele sempre existiu. Ele estava lá com Deus, por exemplo, na criação do mundo, na criação do homem. Mas ele não tinha vindo à Terra, ainda não tinha acontecido o quê? O ministério de Jesus aqui na Terra. O Novo Testamento começa o quê? Já falando do nascimento do Messias. O Antigo, nós temos aqui a promessa desse nascimento. O Novo, nós temos o quê? O cumprimento da promessa que era a vinda de Jesus. E ali vem Jesus e começa aí a época da graça. Mas no Antigo é a época da lei, no Novo a época da graça. A segunda é que a Bíblia está organizada conforme o tipo de narrativa e estilo bíblico. Então, estilo literário.
Então temos o Antigo e o Novo Testamento, essa já é uma separação. Depois os livros foram organizados de acordo com a narrativa e com o estilo literário. É a forma da escrita, ok? A organização da Bíblia em capítulos e versículos. Nem sempre foi assim, né? Ela não teve no momento que não era assim. Logo quando ela foi escrita, ela não foi separada por capítulo e versículo. Mas entendeu-se que isso era importante e começou aí esse trabalho. Vamos ver um pouquinho essa história. Antes disso, temos aqui uma parte do livro de Isaías, né, que foi encontrado lá nos rolos do Mar Morto. Então, esse aqui como se fosse o original, vamos dizer, o original, ou que foi algum escriba que copiou, mas é um dos livros de Isaías e estava ali no rolo do Mar Morto. Então, a intenção de facilitar o estudo da palavra de Deus, muitos tentaram dividir a Bíblia em capítulos e versículos, porém, nas primeiras tentativas não estava dando certo, até que por volta de 1227, o inglês Stephen desenvolveu novas divisões de capítulos a partir da Vulgata Latina. Lembra que a gente falou na aula passada sobre a Vulgata Latina? Que facilitou um pouco mais. Depois, em 1527, San Paganini iniciou a organização da Bíblia em versículos numerados. E, finalmente, em 1551, Robert tornou as coisas ainda mais fáceis, pois queria que as pessoas se interessassem pelo estudo da Bíblia e conseguiu a divisão em versículos dos textos em grego e latim. Então, a gente vê aqui um esforço, né, desses homens para facilitar a nossa leitura bíblica, né, a nossa forma de ler ali. A organização aqui do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele está organizado em 4 grupos: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Vamos lá. O Pentateuco é o quê? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus, esses livros são chamados de Torá. Tenho certeza aí que alguém já ouviu falar em algum filme, já leu, já ouviu alguma coisa sobre isso. Torá. O que é a Torá? A Torá nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia. Neles encontramos desde a criação do mundo até a lei de Deus dada a Moisés ao povo de Israel. Então nós temos lá, o primeiro é Gênesis, ele vai falar sobre o princípio, né, sobre a criação. Depois sobre Êxodo, que é a saída do povo do Egito. O Levítico, que fala das leis, as obrigações dos levitas. Números, né, a ordem e as leis para o povo. Deuteronômio, que é a segunda lei, que Moisés repete a lei novamente. Então esse é o Pentateuco. Vamos falar um pouco dos livros históricos. São 12 livros históricos que narram a história do povo de Israel na conquista da Terra Prometida. E as histórias de grandes reis como Davi e Salomão, as guerras entre o povo israelita e os povos inimigos de Deus, entre outros. Nós temos aqui Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Observe que eu li 1º e 2º, porque se refere só a um livro e não é uma carta, ok? Depois vem os livros poéticos. É composto por 5 livros, sendo estes escritos em forma de cânticos ou literatura poética. Nós temos lá Jó, né? Por que o sofre o justo? Então, conta todo o sofrimento de Jó. Salmos, que é cântico e oração e louvor ao Senhor. Salmos é um dos livros mais lidos, né? Até mesmo aqueles que não frequentam a igreja, normalmente lê Salmos. Provérbios, que é o relacionamento do homem com o seu próximo. Eclesiastes, o relacionamento do homem com Deus. E Cantares de Salomão, que é os cânticos nupcial. Depois vem o que? Os proféticos. Os livros proféticos são no total de 17, os quais estão os registros dos profetas sobre o povo de Israel. Neste grupo há uma subdivisão. Então, tem os proféticos e ainda se divide mais 2 vezes aqui, como profetas maiores, que são Isaías. Aqui um destaque para Isaías, porque Isaías é considerado o quê? O profeta messiânico e considerado também uma mini-bíblia, pois possui 66 capítulos, sendo que a primeira parte tem 39 capítulos e a segunda parte tem 27 capítulos. Então, um destaque aqui para Isaías. Depois Jeremias, depois Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Sendo que o Jeremias vai falar sobre o juízo divino sobre Judá, Lamentações, a tristeza presente e depois a alegria, Ezequiel, o juízo e a glória de Deus, e Daniel, aqui a soberania de Deus na história. A outra divisão são os profetas menores,
que é aqueles que a gente nunca acha na Bíblia, né? O pastor fala, a gente fica ali procurando, mas tem que estudar, tem que ler, tem que saber a sequência aí para ficar mais fácil, ok? Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas por que tem essa divisão? Profetas maiores e profetas menores. Será que os profetas maiores são mais importantes do que os menores? Será que os textos são mais importantes? Não é isso. Essa divisão refere-se à quantidade do texto. Então, quantos capítulos, né, esses profetas maiores escreveram? São maiores do que os dos menores. É por isso, é só a questão da quantidade do texto, ok? Não é questão de importância. Vamos lá. Agora, a gente vai falar aqui do Novo Testamento. Mas antes de entrarmos no Novo Testamento, a gente tem um período entre o Antigo e o Novo que é chamado de interbíblico. O que é isso? É um período que remete ao que não foi escrito. É justamente o espaço de tempo em que nada foi profetizado entre o Antigo e o Novo Testamento. Os anos de silêncio duraram aproximadamente 400 anos. Então, tem uma lacuna aí entre o Antigo e o Novo, né, que o Senhor não falou, ficou 400 anos aí em silêncio. Até que Jesus vem à Terra, até que o Senhor anuncia, né? Vem João Batista falando aí que viria o Messias e tudo mais, e aí começa o ministério de Jesus, né? O nascimento de Jesus. Na verdade, se a gente for ver, é quando o anjo, né, anuncia para Maria que ela é agraciada e que ela vai gerar aí o Salvador, o Messias. E aí nasce Jesus, nasce João Batista, nasce Jesus e começa todo esse processo que é o Novo Testamento. O Antigo Testamento era a época da lei, Novo Testamento, a época da graça com o Senhor Jesus. Ok? Vamos lá. Então, o Novo Testamento ele está organizado em 4 grupos. E quais são eles? Os evangelhos, o histórico, epístolas e profético. Vamos ver cada um deles. Os 4 evangelhos, eles relatam o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, ele vai falar sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. Que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico. É composto por apenas um livro e aborda sobre a implementação da igreja primitiva, o derramamento do Espírito Santo e a expansão do Evangelho. Agora ficou fácil, né? Quando a gente fala de derramamento do Evangelho, a gente logo lembra... Oh, meu Deus, desculpa. O derramamento do Espírito Santo, a gente já lembra do quê? De Atos, né? O livro de Atos que fala sobre isso, sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele é um livro histórico. E por que ele é considerado histórico? Porque ele conta o crescimento da igreja, né? O avanço da igreja. É no livro de Atos que a gente vê a conversão de Paulo, que a gente vê a igreja se expandindo, Pedro pregando e as almas aceitando a Cristo, muitas, né? Muitas almas. Então ele conta essa história da igreja, a perseguição da igreja também. Epístolas são cartas apostólicas direcionadas às primeiras igrejas ou pessoas específicas com o intuito de ensinar a igreja sobre a salvação, o papel da igreja, a santidade, conselhos pastorais e etc. Quando a gente fala epístola, pode entender como uma carta, ok? As 13 primeiras cartas são de autoria do apóstolo Paulo, são elas: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, pulei aqui, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. E já as 8 cartas restantes foram escritas por outros autores, são elas: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. Queria destacar aqui para as cartas de Paulo. Paulo, vale lembrar que Paulo era aquele que perseguia os cristãos, é aquele que tinha cartas para perseguir, para prender, para matar os cristãos. Ele não queria que fosse pregado o que? O evangelho. Mas veja bem, o Senhor o encontrou, ele foi transformado, né, de Saulo para um Paulo e virou o quê? Um grande pregador. Né? A gente vê aqui que tem 13 cartas que foi escrita para Paulo, as quais nós lemos ainda hoje, né, que faz parte aqui da Bíblia. Então olha como o Senhor ele transforma, que para Deus nada é impossível. Todo ser humano tem solução para o Senhor. O Senhor ele já mandou o Filho dele para morrer por nós. Né? Então essa é o melhor que nós temos. Então basta só a gente crer, a gente orar, que o Senhor pode transformar. Então se alguém tem aqui um filho, ou o pai, ou a mãe, que não
não está nos caminhos do Senhor. Lembre-se de Paulo. Paulo perseguiu os cristãos. E olha só, quando a gente está vendo essa aula aqui, Paulo foi um dos que mais escreveu. Amém? Vamos lá. E o profético, né? É composto por um livro um pouco difícil para compreender, mas importantíssimo. Relata sobre como será o final dos tempos, o julgamento de todas as nações, a salvação dos justos e a condenação dos pecadores. Que livro é esse? É o Apocalipse, né? O último livro da Bíblia, em que relata aí o final, né, das coisas, como vai ser. E aí nós chegamos aqui ao final. Hoje a gente estudou aí sobre a Bíblia, sobre livro por livro, como que é a divisão. Deus, né, com certeza deu sabedoria a esses homens que dividiram para nos facilitar a ler a palavra. E vivemos numa época muito fácil de ter a palavra do Senhor. Não precisamos, antigamente, né, eles escreviam, era um rolo quando ia ler, depois papel, depois juntou-se tudo numa vez, assim, juntinho lá, tornando-se a Bíblia. Hoje nós temos aí tablet, no computador, no celular, né? Então, muitos jovens, muitas pessoas hoje nem levam a Bíblia, vai pelo celular. Eu, particularmente, eu não reclamo disso. Eu só quero que no culto não fique vendo outra coisa. Se for para usar o celular, seja para a Bíblia. Não importa onde está a palavra do Senhor. Se está na Bíblia, se está no tablet, se está no papel, não importa. O importante é o que? É conhecer essa palavra. Né? Conhecer, ler, é por intermédio dela que nós vamos conhecer o Senhor, é por intermédio dela que as pessoas são salvas. Por quê? Porque é por intermédio dela que é pregado sobre Jesus, é por ela que nós conhecemos o Senhor Jesus. É por ela que nós estamos pregando ali o Senhor Jesus. E a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que louvar ao nosso Deus, que Ele cuida dos detalhes, Ele se preocupa conosco, Ele deixou a palavra dele aqui para nos orientar, para nos guiar. Ele nos revela, ele fala como foi lá atrás, lá na criação, quando tudo surgiu, e fala para a gente também como vai ser o final. O nosso Senhor, ele não esconde. Tem os seus mistérios? Tem os seus mistérios, mas o principal foi revelado. E o principal é quem? O Senhor Jesus. Aquele que deixou toda a glória dele e veio aqui para a terra. Né? Veio aqui para nos salvar. Ele nasceu, sofreu aqui, morreu, ressuscitou. E ao longo do tempo, temos aqui a palavra do Senhor para nos orientar, para nos guiar. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.